Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de Elon Musk, Donald Trump e a fascistização do mundo, o avanço da extrema-direita. Mas antes, não se esquece, chega junto, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, indica o vídeo para as pessoas, isso ajuda demais no engajamento do canal. Se você puder, quiser contribuir a manter e melhorar esse canal, chega junto no Apoia-se ou no Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela, ou no Clube de Membros, que vai ter um grupo de estudo muito legal e que o botãozinho está aqui embaixo. Valeu, simbora pro vídeo. Bem, vocês devem ter visto, a maioria de vocês tenho certeza que viu, certamente, que ontem teve a posse de Donald Trump como mais novo presidente dos Estados Unidos. Ele teve um mandato, depois perdeu a eleição para Joe Biden, uma eleição apertada de certa forma, e depois ele passou por imbróglios judiciais por conta de ataques à democracia, às instituições, está envolvido na invasão do Capitólio e coisas do tipo. E isso, inclusive, vários liberais na época falaram: tá vendo, quando as instituições funcionam, a democracia está salva. Viva as instituições, não sei o que, e não deu em nada. Donald Trump voltou, se candidatou e deu um amasso nas eleições, e Kamala Harris se elegendo o mais novo presidente dos Estados Unidos. Nesse processo, ele, desde que foi eleito, ele tem feito uma sequência de bravatas típicas de Donald Trump, diversas sinalizações, diversas questões que ele tem colocado que tem preocupado as pessoas, ainda que se saiba que há um grau de bravata em Donald Trump, característico do seu modo de fazer a política. E ele colocou na sua equipe de governo, já tinha sinalizado isso se confirmou na posse, Elon Musk. Na posse de Donald Trump, inclusive, além de Elon Musk, que faz parte do seu governo, estava presente Mark Zuckerberg, que já tinha dado sinalizações em favor, em prol de Donald Trump e em prol da extrema-direita, né? Mudando a política de verificação dos fatos do Instagram, da Meta, né? do Facebook, das empresas ligadas à Meta, e também atacando a política de diversidade, encerrando a política de diversidade que havia dentro da Meta, isso sob a desculpa da ficção que serve muito ao conservadorismo e ao reacionarismo, que é a agenda woke, né? Esse tipo de coisa, né? Era identitarismo, agora criaram algo um pouco mais reformulado, no sentido de tentar dar uma explicação um pouco mais complexa, que é a agenda woke, e ambos agora a agenda woke se tornou o grande espantalho para a extrema-direita, o conservadorismo atacar. Também estava presente, por exemplo, Jeff Bezos, né? E isso mostra a força que a extrema-direita tem no sentido do seu poder econômico. Está ligada a interesses econômicos, provando que, pasmem, o capital apoia o fascismo geralmente, né? No geral, o capital apoia o fascismo. Nossa, que surpresa impressionante, mas, apesar de não ser nada surpreendente, assusta, e assusta principalmente por um motivo muito especial. Se na ascensão do fascismo no século XX havia uma força política, uma força militar que podia fazer uma contraposição à ascensão da extrema-direita, nos parece que essa contraposição à extrema-direita no mundo, no Brasil também, ela é muito, mas muito frágil. A sensação é que as coisas não estão nada. E não estão nada bem por uma série de motivos. Por que dessa fascistização? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, de onde vem essa força e por que falta uma contraposição, ao meu ver. Antes disso, vamos ver o gesto polêmico, né? Porque na minha época, polêmico era mamilos, né? Mamilos eram polêmicos. Agora não, polêmico é fazer um Sieg Heil, né? Vamos ver o vídeo. É rapidinho o vídeo, tá, gente? Então vamos só assistir essa cena horrível, né? Thank you. Bem, basicamente é isso, né? Ele ainda dá a volta e faz o mesmo gesto para o outro lado da plateia, né? Para tirar qualquer dúvida de que foi sem querer, foi um espasmo que eu tive na mão. Bem, isso atentou para muita gente nas redes sociais, no debate nas redes sociais, de um processo de fascistização do mundo. Muita gente falando sobre isso, preocupada com isso, e eu acho que sim, e esse processo não é de hoje. Apenas a posse de Donald Trump alavanca um projeto que você tem lá, sei lá, o Steve Bannon falando já de avançar em relação à França e à Alemanha. Você viu o próprio Elon Musk falando no Twitter de um projeto para a Europa, de um Make Europe Great Again, não sei.
acho que a pronúncia é isso, Make Europe Great Again. Então, também um projeto da extrema-direita voltado, né, essas forças, essa articulação internacional da extrema-direita, voltada para a Europa, e a gente vê também a preocupação que é colocada em relação ao Brasil, em algumas declarações do próprio Trump, em relação, por exemplo, a Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil. Em paralelo a isso, esse avanço da extrema-direita no mundo pode sim indicar um processo de fascistização do mundo, principalmente se a gente não conseguir construir um contraponto político suficientemente forte como a gente não tem na maioria dos lugares do mundo e como a gente não tem no Brasil. Por mais que você possa falar, mas Lula venceu a eleição contra Bolsonaro, a derrota eleitoral de Bolsonaro, que foi por muito pouco, diga-se de passagem, apesar da incompetência de Bolsonaro, inclusive, é incompetente politicamente, né? Diferente, sei lá, de um Netanyahu, do próprio Trump, até do Milei, que é uma coisa caricatural, consegue aparentar ter um pouco mais de habilidade política do que o Bolsonaro. Ainda assim, Bolsonaro, fazendo a tragédia de governo que fez, conseguiu perder para Lula só por menos de 2%. O que a gente vem vendo do governo Lula é uma queda na popularidade, uma insatisfação e uma desconfiança em relação do governo, muitas vezes alimentada pelo próprio, o que faz com que ligue-se um sinal de alerta, porque a gente vai ver agora, pela primeira vez, um segundo mandato da extrema-direita. Como vai se comportar a extrema-direita no segundo mandato? De maneira mais comedida, mais tranquila, mais buscando o consenso, ou vai ser mais agressiva, vai mais para cima? O que as declarações de Donald Trump, as indicações, inclusive esse gesto de Elon Musk, apontam é que a extrema-direita vai se tornar, sim, mais agressiva, mais violenta, indo mais para cima dos seus supostos adversários, dos seus interesses, para realizar certas reformas e mudanças na sociabilidade profundas. Isso significa que a gente pode ter, sim, um processo de fascistização da vida social que vai ser aprofundado de maneira progressiva nos mandatos da extrema-direita pelo mundo. Eu acho que isso é uma possibilidade a ser aventada, é uma possibilidade bastante concreta e plausível diante das dificuldades. A gente precisa saber se vai haver habilidade política, condição política e condições conjunturais para isso, para a extrema-direita. Como será a extrema-direita nesse processo? Meu ponto é que sim, pode sim haver uma fascistização e que o governo Trump possa ser, junto com esse processo de eleição de Milei, Trump e com uma extrema-direita que, por mais que não tenha Bolsonaro aqui, pode complicar a vida de uma reeleição do PT. Podemos ver um crescimento da extrema-direita também pelo mundo, até porque esse projeto que está ligado ao MAGA nos Estados Unidos e agora ao MEGA na Europa, vai se voltar para a Europa para que uma extrema-direita já fortalecida em território europeu possa ganhar uma articulação ainda maior e, quem sabe, chegar ao poder em países maiores, como já tem na Itália, com declarações. É uma presidente que faz bastante bravata, tal qual o Trump. É uma característica, né, inclusive, do fascismo, essa questão da bravata, desde sempre, desde Mussolini, desde Hitler, enfim. Isso faz parte da performance, da estética do governante da extrema-direita, faz parte do seu modo de lidar com o seu público. Meu grande ponto é que, apesar de, sim, todos nós sabemos, e não há nada de novidade nessa avaliação, de que podemos estar passando por um processo de fascistização do mundo, e que isso requer a construção de um campo político que faça enfrentamento a esse avanço em cada um dos países, e inclusive em território internacional, numa articulação internacional, para barrar esse avanço da extrema-direita, a gente tem sérios problemas quanto a isso. A gente está numa conjuntura em que a política foi para os extremos. Safatli, por exemplo, vem falando isso há um bom tempo. A política foi para os extremos porque os problemas em questão na sociedade, os problemas colocados socialmente por conta de uma forma de vida neoliberal ligada à precarização da vida, precarização do trabalho, a uma sociedade altamente concorrencial e competitiva, em que os sujeitos o tempo inteiro precisam estar se comportando como se estivessem numa guerra de todos contra todos, e que qualquer erro, qualquer vacilo, principalmente para os mais pobres, quanto mais pobre, pior,
significa a exclusão da sociedade e esses excluídos não serão atendidos por algum processo ou por alguma instituição de solidariedade social como, sei lá, a gente ainda tem no Brasil, por exemplo, o SUS, a escola pública, mas por projetos de solidariedade social, de bem-estar social, são cada vez mais destruídos em nome de uma sociabilidade competitiva. Lula, por exemplo, no seu discurso de ontem também falou sobre o brasileiro querer empreender. O brasileiro não quer mais um emprego de carteira assinada, o brasileiro quer empreender, ou seja, essa lógica empreendedorista neoliberal, cujo sujeito ele é proprietário de si mesmo e ele é empreendedor de si mesmo e, portanto, ele não quer mais ter um emprego de carteira assinada porque ele não quer ter um patrão, ele quer ter a sua liberdade, ele quer ser livre para empreender e cujo algo der errado nesse processo de empreendimento individual, ele vai ter que pagar e se arcar com as responsabilidades sozinho nesse processo. O que, na verdade, Lula esqueceu de dizer é que a maioria das pessoas, inclusive pesquisa que saiu sobre isso, né? A maioria das pessoas que estão empreendendo, principalmente na chamada uberização, mais de 70% delas preferiam emprego de carteira assinada. Fora que parte desses trabalhadores que têm o empreendedorismo como alternativa, eles têm o empreendedorismo como uma alternativa única, ou seja, como não há mais tantos empregos de carteira assinada, como os empregos de carteira assinada que tem pagam mal, basta ver que o governo Lula, desde muito tempo, ele não consegue gerar empregos de altos salários, ele gera geralmente empregos onde a pessoa ganha de 1 a 3 salários mínimos. Essa quantidade de valor que a pessoa recebe é pouco para ter uma vida confortável, a pessoa vai viver de maneira precária, as pessoas vão tentar buscar alternativas e a única que tem, muitas vezes, é o chamado empreendedorismo. Talvez as pessoas não queiram necessariamente empreender, elas só não têm alternativas e a única que tem é empreender. Por outro lado, a gente tem uma extrema-direita, quando chega no poder nesse processo de polarização e de insatisfação e que reconhece a insatisfação das pessoas diante de uma sociabilidade que, ainda que a extrema-direita apoie, mas que ela toma a insatisfação para si, ou seja, as pessoas estão empobrecidas, estão vivendo mal e, portanto, a culpa é dos imigrantes. A culpa é dos cotistas. A culpa é das feministas. A culpa é de quem recebe Bolsa Família. A culpa é de quem recebe mama nas tetas do Estado e recebe benefícios do Estado, da Lei Rouanet e uma série de questões. E, portanto, se a gente acabar a mamata e deixar as pessoas concorrerem livremente, aí sim, você que está prejudicado por não conseguir vencer nessa competição vai poder estar livre para competir sem que outros sejam beneficiários ou privilegiados nessa competição. Percebe? Então você reconhece que há um problema e dá uma solução que, ainda que a gente saiba que vai produzir mais miséria, mais insatisfação social, essa insatisfação ela é retroalimentada por uma solução que está dentro da gramática social que nós vivemos. Portanto, é uma solução dentro do conjunto de possibilidades de solução dentro dessa sociabilidade neoliberal. O neoliberalismo, ele produz certos problemas, mas ele mesmo dá uma solução, um conjunto de soluções para esse problema. O que o fascismo e a extrema-direita contemporânea faz é se apropria desse conjunto de soluções e dá uma roupagem revolucionária no sentido de que o problema também está na gestão política que nós temos. Nós temos uma gestão que está promovendo a agenda woke para privilegiar certos grupos, está distorcendo os valores da nação, está distorcendo os valores da família, está atacando a família e isso gera um desequilíbrio nessa balança competitiva e meritocrática da sociedade neoliberal a tal ponto que as pessoas não conseguem concorrer de uma forma justa entre aspas, tá? E isso também manipula certos medos e vieses preconceituosos que há inconscientemente na sociedade. O fascismo sempre fez isso. Fez com os judeus na Alemanha, fez com negros, fez com comunistas, fez com a esquerda, faz com uma série de coisas. A questão é que a extrema-direita olha para essa insatisfação social que é válida, que é justa, que é reconhecível e que é legítima e que deveria ser reconhecida pela esquerda também e diz, você acha que está tudo errado e a gente diz que precisamos mudar tudo isso que está aí. De certa forma, a extrema-direita ouve o sofrimento das pessoas e dá alguma solução.
que, ainda que não seja uma solução verdadeira, no sentido de que vai resolver a raiz dos problemas, pelo contrário, vai aprofundá-los, mas está dentro da gramática política de uma certa sociabilidade e, fundamentalmente, reconhece esse sofrimento e dá um direcionamento a esse sofrimento, direcionamento esse que aponta para alguma solução. Diferente, por exemplo, de uma esquerda que nem reconhece o problema. E, pelo contrário, ela é parte do problema. Ela é gestora do sistema. Ela aparece como defensora do sistema. Ela defende as instituições, ela defende a democracia, ela defende que as coisas continuem do jeito que estão quando as coisas não têm mais condições de continuar do jeito que estão, porque você tem uma crise climática, crise financeira, crise econômica, crise política e as pessoas vivendo muito mal. E a vida das pessoas piorando significativamente. Manter tudo como está significa gerir a desgraça. E a esquerda não existe para gerir a desgraça. Esse é o ponto. Um outro ponto fundamental nesse processo é que a esquerda não quer mudar tudo isso que está aí. Portanto, se ela não quer mudar tudo isso que está aí e ainda coloca como solução uma gestão melhor de um sistema falido, a esquerda nem ouve o sofrimento das pessoas. Está longe de ouvir o sofrimento das pessoas. E aí fica difícil. Por outro lado, quando a esquerda chega no poder, ela não consegue nem mudar aquilo que prometeu. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve o governo Lula prometendo que ia revogar a reforma trabalhista, que o governo dele não teria teto sob hipótese nenhuma, porque teto de gastos é coisa de quem não tem projeto para o país. Resultado, que ia resolver o problema da alimentação cara. Resultado, não revogou a reforma trabalhista, nem vai, não cumpriu, manteve um teto de gasto, derrubou o teto de Temer para colocar outro teto de gasto no lugar. E o pior, quando pôde, atacou aposentados, atacou beneficiários do BPC, produz um desastre através de uma política de austeridade, sinaliza mais austeridade para esse ano, apenas um neoliberalismo progressista. Muito, mas muito, mas muito envergonhado. Por outro lado, a extrema-direita chega no poder e no primeiro dia, no dia da posse, Donald Trump revoga 78 projetos do governo Joe Biden. Prometeu que ia fazer isso e cumpriu. No dia da posse, revogou 78 projetos do governo Joe Biden, libertou as pessoas que participaram da invasão do Capitólio e um conjunto de outras medidas que foram revogadas. Todas as canetas que foram usadas para assinar esses projetos foram lançadas ao público num gesto bastante impactante. De forma similar, Milei, nas primeiras semanas do mandato, enviou um mega pacote para o Congresso com alteração, emendas e um conjunto de outras medidas em relação à Constituição argentina e à política econômica também, com mais de 700 alterações. Isso significa que esse mega decreto de Milei, que foi bastante desidratado na sua votação, ainda assim passou quase 200. Isso significa uma reforma profunda em termos de política econômica e de Constituição. Isso significa que muito desse projeto significou uma verdadeira reforma na condição econômica do governo argentino nas primeiras semanas, ao contrário da esquerda, que chega no poder, é envergonhada, não compra nenhuma briga, não faz nada. A extrema-direita, quando não consegue fazer o que cumpriu, seja parcialmente, seja na sua totalidade, ela aponta por que não conseguiu, mas está mentindo, mas aponta, chama as pessoas para brigar, politiza a derrota, politiza a briga, politiza o conflito, aponta adversários, cria uma linha entre o eu e o nós, enquanto a esquerda tenta governar para um todos. Não existe mais, porque a sociabilidade neoliberal produz um conflito social intenso, demanda uma política que delimite o eu e o nós, e que delimita e demanda uma politização do conflito e não mais uma busca pelo consenso. É necessário entender que quando você politiza o conflito, quando você compra brigas em prol dos interesses da sua base, você seguirá fortalecido mesmo que perca eleitoralmente. Se você não faz isso, mesmo que você vença eleitoralmente, você perde politicamente. Isso aconteceu com os democratas nos Estados Unidos. Isso aconteceu está acontecendo. A gente está vendo
essa desidratação do governo Lula aqui no Brasil, justamente é um governo sem substância. A gente vê, por exemplo, o que acontece com a França com Macron, com o Partido Trabalhista na Inglaterra e diversos outros exemplos nos últimos 20 anos em que uma esquerda envergonhada abre alas para uma direita radical, uma extrema-direita e coisas do tipo. Fascistização do mundo, portanto, demanda uma esquerda corajosa e que brigue, que lute e que contraponha os projetos da extrema-direita. E não mais apelando a uma democracia, a uma sociabilidade que não existe, que é abstrata. Ninguém defende um projeto emancipador e livre de maneira abstrata. Ninguém vai defender uma democracia que no Brasil sempre encarcerou em massa os negros, colocou os negros nas prisões e matou os negros com uma das PMs mais violentas do mundo desde sempre. Desde sempre. Foi apenas agravado pelo bolsonarismo. Mas ninguém defende uma democracia na qual todo o ápice, todo o brilhantismo da esquerda no poder não erradicou o analfabetismo, não erradicou a insegurança alimentar, erradicou a fome, não a insegurança alimentar, que não consegue produzir empregos que as pessoas ganhem mais do que 3 salários, que não consegue ter soberania tecnológica para o país. Ninguém sai nas ruas ou vai às urnas defender uma democracia que lhes dá migalhas. Essa realidade brasileira se reflete para o mundo num processo onde a neoliberalização do mundo faz com que o mundo vá se periferizando. Tiago Cantineri vai falar isso, né? Eu acho que é Tiago Cantineri que ele escreveu um livro chamado A Condição Periférica. Ele fala isso, que o mundo está passando por um processo de periferização, que significa uma destruição do estado de bem-estar social, uma elevação da precariedade e da violência, inclusive nos países centrais. Isso significa que se você não der conta de resolver esse problema da periferização nos países centrais e resolver o problema da periferização, que no caso do Brasil é uma condição estrutural, encarar os problemas que essa condição nos impõe de frente para dar soluções, nós vamos estar muito distantes de conseguir peitar a extrema-direita. E dessa forma, a esquerda, seja no Brasil, seja onde ela tem essa mesma característica de uma esquerda, de um neoliberalismo progressista, de uma gestão progressista do neoliberalismo, se resume a uma forma de gestão do impossível que, no fundo, não politiza o conflito e, ao não politizar o conflito, não beneficia e não mobiliza e não politiza a sua base, e aí é incapaz de lidar com a fascistização do mundo, que avança. Avança porque consegue assimilar a insatisfação social e dar soluções a essa insatisfação social, ainda que esse processo seja um processo cínico, mas que produz uma sensação nas pessoas que é real, concreta, porque ele realmente faz isso, de uma transformação social que dialoga com as bases de problemas e soluções dadas pelo próprio neoliberalismo, gerando assim uma revolução reacionária ou uma sensação de revolução reacionária que mobiliza. Ou você acha que idosas na frente de quartéis não é suficientemente um argumento forte para você ver que sim, as pessoas podem se mobilizar e passar dias, meses mobilizadas quando estimuladas da maneira correta, no sentido de produzir uma mobilização política que as contemple, que as reconheça em sua insatisfação, em seu conjunto de problemas e aponte, ainda que cinicamente e falsamente, uma solução. A gente nem reconhece essa insatisfação e o que a gente aponta como solução é o antagônico do sentimento geral das pessoas, que é a manutenção das coisas tal qual elas estão, quando na verdade elas querem mudar tudo isso que está aí. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.